Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ADTRcast. Hoje um episódio especial. Nós já tínhamos anunciado o encerramento da nossa segunda temporada. A gente está fazendo esse projeto por temporada, né? A correria é grande e a gente tinha encerrado a segunda temporada. Mas diante dessa visita ilustre que nós tivemos aqui, eu disse, não, vamos abrir aqui um episódio especial hoje. Então um episódio muito especial que a gente vai discutir hoje tributos municipal, tributação municipal, com uma convidada especial que eu vou já apresentar. Mas antes disso, vou pedir para vocês, eu tenho que falar isso, Fran, porque o meu marketing fica me cobrando aqui. A primeira coisa que eles mandaram aqui. Segue a gente aí nas redes sociais, lá no Instagram, ADTR Software, no YouTube, nosso canal ADTR Play. E esse episódio também vai estar presente lá no Spotify, também no canal ADTR Play. Então segue a gente aí no YouTube, segue a gente, dá o sinal de joinha aí para nos ajudar aqui, para a gente ter o feedback e ver que o negócio tá tendo um retorno de pessoas que estão nos assistindo. Então, segue a gente aí nas redes sociais. Pessoal, hoje um episódio especial que a gente vai tratar aqui sobre tributo municipal, com uma convidada muito especial, que é a Franciele Honorato, uma grande amiga, de longas datas. Há quanto tempo que o nosso último encontro aqui? Há 10 anos. Há 10 anos. É. Não que nós... É que a gente já era muito novo. A gente iniciou muito novo. Exatamente. Né? A gente iniciou muito novo. Né? Franciele Honorato, que é advogada, mestre em Direito Tributário, e vai nos dar aqui, vai debater com a gente esse tema tão importante que neste momento... Né, para os municípios e para o Brasil, mais importante ainda, né, e todo mundo falando de reforma tributária, o que isso vai gerar, o que isso vai impactar, nós vamos tratar isso também hoje aqui no nosso episódio. Franciele, antes da gente entrar na parte tributária, todos os nossos episódios eu gosto de iniciar aqui a conversa com os nossos convidados falando um pouco da nossa carreira profissional, porque a gente tem um público de estudantes, enfim, que nos acompanha aqui, que nos segue, assim, as pessoas estão lá na faculdade, e seja lá na faculdade de contabilidade, de direito, não sabe por onde seguir, né? Por onde é que eu vou caminhar. Então eu gosto de inspirar essas pessoas com os nossos convidados e contar um pouco da história de como é que se chegou até aqui, né? E atuar nessa área do direito tributário especificamente. Então, por favor. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, Herbert. Eu queria agradecer muito pelo convite para estar aqui mais uma vez, depois de quase 10 anos que eu estive aqui com o pessoal da DTR. É uma alegria para mim estar participando desse podcast. É meu primeiro podcast. Olha que legal. Assim, tô muito feliz. Uma honra, então, para nós, viu? Uma honra de ser um episódio extraordinário, né, da temporada. E de estar podendo falar aqui com vocês sobre tributação municipal. Muito obrigada pelo convite. E é uma alegria rever os amigos e poder falar sobre tributação municipal, que é algo que eu gosto muito. Então, porque há 10 anos atrás, nós fizemos aqui um curso. Né, de ISS, salvo engano. ISS, IPTU, ITBI, tudo. Falamos um pouquinho de tudo. E aí foi bacana, tivemos uma turma grande, né, de clientes e parceiros. Turma de acho que mais de 50 pessoas durante 2 dias inteiros, intensos, de muitas perguntas, porque até entrando na sua primeira pergunta, né, tem muito pouco especialista em tributação municipal no Brasil. Assim, direito tributário já é uma área que assusta para quem está fazendo a faculdade de direito, não é, assim, muitas pessoas acham difícil, é uma matéria difícil, às vezes você fala, nossa, tributário? Não é mais comum as pessoas optarem pela área civil, pela área trabalhista, pela área penal, mas se assustam até por pensar que é porque trabalha com números, né? Sim. E sim, a gente trabalha com números, mas a gente trabalha também com questões, não vou dizer exatas, mas objetivas, porque quando a gente trabalha com direito tributário, a gente trabalha em cima da legalidade estrita. Então, assim, você entender esse processo, entender que o direito tributário é uma área do direito público que são questões muito objetivas, não tão subjetivas, é algo que quando você começa a entender, você se apaixona, eu pelo menos me apaixonei, e o direito tributário municipal, mais especificamente, é uma área que me interessou desde o começo, trabalhando na empresa que desenvolve alguns dos softwares que vocês oferecem aqui no estado, né? A gente começa a ver que é um campo de trabalho muito grande, que poucas pessoas se interessam, que poucas pessoas entendem como funciona.
e que tem muito campo de trabalho, porque os municípios, eles têm competência para hoje, né, cobrar ISS, IPTU, ITBI, diversas taxas, contribuição de melhoria, contribuição para o custeio de iluminação pública, e precisa saber como cobrar isso de uma forma correta, porque se não cobrar de forma correta, o contribuinte vai questionar, não vai pagar, essa dívida vai ficar parada lá no município, e aí você vai estar só perdendo tempo lançando valores que não vão reverter em receita para o município. O que interessa é o município ter receita para custear as despesas que tem para prestar serviço público de qualidade para os municípios, para os cidadãos. Então, assim, é uma área muito pouco explorada, e acho que por isso que desperta o interesse, né, quando vem alguém que é especialista no assunto. E só para explicar, então, um pouco como que eu acabei indo para essa área, não foi planejado virar especialista em direito tributário municipal. Assim, eu sempre quis fazer direito, né? Sempre meu pai era advogado, depois ele virou auditor fiscal. Então, assim, isso já era um tema em casa, né? O direito tributário já era um tema familiar para mim. Então, eu sempre quis fazer direito. Me apaixonei pelo direito tributário por conta dele. Foi uma influência bem direta. E eu fiz ao mesmo tempo, quando eu optei por ir para a faculdade, eu fiz a graduação de Direito e a licenciatura em Letras ao mesmo tempo, na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, lá no estado de São Paulo. E aí eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo, porque desde o início eu tinha, apesar de estar no ensino médio, mas eu já tinha essa noção de que eu precisava saber trabalhar muito bem com a linguagem para trabalhar bem com o direito, né? Que a linguagem é a nossa principal ferramenta de trabalho. Seja de forma oral, seja nas peças que a gente vai fazer para convencer o juiz daquilo que eu tô querendo que ele faça para o meu cliente, eu preciso saber escrever bem, né? Que é uma das dificuldades dos profissionais. A gente pode deixar uma dica para o profissional de qualquer área que seja, é aprender bem a língua portuguesa, é aprender a escrever bem, que a gente vê. Hoje eu dou aula no curso de pós-graduação e a gente vê a dificuldade dos alunos em colocar no papel aquilo que estão pensando, aquilo que precisam dizer. Então, se tem uma dica que eu posso dar de uma forma geral, é leiam bastante, que não tem melhor forma de a gente aprender a escrever do que lendo. Isso é uma questão que a gente vê de maneira até geral. Na própria faculdade, eu estou nas turmas de contabilidade de algumas faculdades, tive essa dificuldade também dos alunos interpretar, de escrever, de compreender alguns contextos. Exato. E o caminho é isso, é leitura, treino. Não tem forma melhor de você aprender a escrever do que lendo. Então, assim, foi isso que me fez fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Me apaixonei pela licenciatura em letras, por dar aulas, né? Foi isso que também foi a minha formação em licenciatura. E aí, quando eu terminei as duas faculdades... Nós estamos batendo aqui, tá parecido, viu? Então... Eu também te segui duas na minha época lá. Foi contabilidade na Federal do Piauí, história na... Verdade, desculpa, foi ao contrário. História. Eu fiz contabilidade na estadual e fiz história na federal. Entendi. E toquei as duas e tocar duas assim, eita, meu amigo, tinha dia que o negócio pegava. Porque a semana de prova era a semana de prova nas duas. Era semana abençoada. E aí, assim, o que me fez, assim, na universidade pública, você que fez, então você sabe disso, como incentiva a pesquisa, como incentiva a área acadêmica. Sim. E aí isso me atraiu muito. Eu fiz iniciação científica ainda na época da licenciatura, era mais uma tarefa no meio de tudo isso. Tinha um pibiquezinho lá pro meio. Tinha... Era na estadual? Era estadual? Era a FAPESP, que eu tinha uma bolsa FAPESP por 2 anos, eu fiz iniciação científica. E aí, quando eu terminei a faculdade de letras, eu já fui fazer, concomitante com o 5º ano de direito, uma especialização em direito tributário. E aí, eu fui também junto com meu pai foi fazer, eu fui fazer junto. Então, a gente era colega de turma. E aí, é um curso de pós-graduação que adota uma teoria que vê o direito como linguagem. E aí, para mim, foi muito legal, porque juntou os dois mundos, eu vendo, né, aquilo que eu nunca tinha feito sozinha, essa relação. Ver o direito como linguagem, você entender aquilo que está no direito é aquilo que está nos autos, é aquilo que você consegue produzir linguagem sobre aquilo. E aí, intensificou aquilo. Para eu poder fazer uma boa defesa, eu preciso saber levar essa linguagem para o juiz, para quem quer que seja. Enfim, aí eu me especializei em direito tributário nessa pós-graduação e, ao mesmo tempo, eu entrei nessa empresa, na Fiorili, né, e comecei a atuar na consultoria para as prefeituras, para
programadores que desenvolvem o software que é utilizado no setor de arrecadação, que desenvolvem o CIA. Então, o meu papel ali era sozinha, porque aí eu não tinha quem consultar, era começar... Só os livros, né? Só os livros, só a legislação, a interpretar a legislação dos municípios que utilizavam o software, para entender como colocar a demanda deles no sistema, como organizar de uma forma em que o que iria ser aplicado para o município não ficasse conflitante com o outro. Então, assim, foi uma escola na prática. Eu já ia dizer, isso deve ter... Foi na prática, foi muito legal, porque aí eu comecei ali ajudando os programadores, mas a partir do momento que eu fui ficando conhecida, em que o pessoal que usava o sistema começou a saber da minha existência, e aí não é uma crítica, mas é uma realidade principalmente prefeituras de pequeno e médio porte. O pessoal que está no jurídico, às vezes, não tem uma especialidade em direito tributário, né? Às vezes é quem atua na área privada e está atuando com direito tributário, e são realidades completamente diferentes, são princípios completamente diferentes. Então, aí, as pessoas que trabalhavam com o sistema começaram a me consultar para tirar dúvidas de como fazer a cobrança do ISS, como fazer a cobrança do IPTU. Então, foi aí na prática que eu fui aprendendo, ajudando as pessoas e tendo esse conhecimento, construindo esse conhecimento. E aí, ao mesmo tempo, eu consegui entrar no mestrado, entrei no programa de pós-graduação da Universidade de São Francisco, lá da USP, em São Paulo, e fui estudar a base de cálculo do ISS. Então, o meu trabalho era o meu laboratório de pesquisa para o meu mestrado e vice-versa, né? Então, fiquei durante 10 anos trabalhando com isso, com tributação municipal. E aí, quando eu fui estudar a base de cálculo do ISS, eu precisei entrar em conceitos contábeis, me aventurar como advogada, entendendo o que é receita, o que é ingresso, o que é custo. E aí, quando eu, então, fiz a minha dissertação com uma visão totalmente jurídica do assunto, mas aí eu terminei e falei, eu preciso entender isso um pouco melhor. Aí eu fui fazer ciências contábeis. Aí fiz, ainda era EAD, mas antes da pandemia, fiz na FIPECAF, que é uma instituição lá do estado de São Paulo também. E aí foi muito legal, porque aí eu passei a ver o que eu via no direito tributário com o olhar do contador, com o olhar do dono da empresa que vê a parte tributária só como um problema, né? Como algo ali que está atrapalhando o negócio dele. Então, isso me deu uma formação de gestão, de administração muito boa, que agora, já fazem 4 anos que eu estou com um escritório próprio, tá atuando como advogada mesmo, e aí isso me ajuda tanto a entender o meu cliente, né? Que eu atuo tanto na área civil quanto no tributário, mas principalmente no tributário, você entender o empresário, o negócio que ele está fazendo, como ele está fazendo aquela gestão, para eu conseguir entender o reflexo tributário, o que eu posso fazer para melhorar os custos dele em relação a isso. Me permite conversar com o contador da empresa de uma forma que eu vou entender o que ele está falando. Como é que eu consigo reduzir aqui minha carga tributária? Né? A primeira demanda que todo mundo quer. Aí, eu estou pagando demais, o que é que eu faço? Exatamente, fazer esse link entre as obrigações contábeis e o que o empresário está fazendo. Então, foi essa bagagem dessas três graduações, mais especialização e mestrado, que me trouxe até aqui para estar falando com vocês. Então, o mundo tributário é um mundo que pode ser explorado. Muito, né? muito. Um mundo que pode ser explorado, que está aí aberto. Um campo. É um mundo assim, que tem muita oportunidade, e a reforma tributária está trazendo isso cada vez mais, já adiantando que uma das questões que se fala muito sobre a reforma tributária é que vai simplificar o nosso sistema tributário. A ideia é simplificar. E que vai diminuir as demandas, né? Que vão diminuir os conflitos, diminuir os processos. Eu não quero ser pessimista, mas eu quero ser realista, que, na minha opinião, não vão diminuir pelo contrário, a gente vai ter muita demanda cada vez mais, porque pra gente que já é da área tributária, entender a reforma não tá fácil. Imagina pra quem não é. Né? Então, assim, tem muito campo para se trabalhar com direito tributário. Ainda é um campo predominantemente muito masculino. Eu acho que esse é um ponto importante para se falar, assim, que para as mulheres que estão nos assistindo, que sirva de inspiração, sabe? Para você falar, olha, tem espaço para as mulheres atuarem no direito tributário, sim. Não é fácil? Não é fácil, mas vale muito a pena. É uma área muito boa. É um campo amplo, como você colocou, um campo muito bom. A gente vê, inclusive, na luta ali diária com os municípios, que há uma carência de profissionais, né, com entendimento profundo nessa área. Exato. Por isso que uma das nossas ações aqui está buscando potencializar a gestão pública através do conhecimento. Então, por isso o convite, né, que nós conseguimos encaixar para que nós vamos fazer com os nossos clientes
agora esse curso de tributação, na tentativa de reforçar, né, do pessoal compreender a importância, porque, acima de tudo, o setor tributário do município ele ainda é um setor estratégico. Né? É um setor estratégico, o pessoal tem que compreender. A gente vê muitos gestores municipais falando, não tem um recurso, não tem um dinheiro, não tem não sei o quê, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas o que ele está fazendo para inovar dentro da gestão tributária? Há um setor eficiente, ele está conseguindo arrecadar, ou ele está perdendo dinheiro para o município, que pode ser revertido num hospital, que pode ser revertido numa escola, que pode ser revertido numa pavimentação. Então, o que a gente vê é que falta estrutura, falta esse olhar mais estratégico para esse setor e pessoas capacitadas que queiram explorar esse setor. Exatamente. Né? Então, é um campo muito aberto aí para os profissionais poderem explorar. Muito. Eu sempre, nos cursos, quando eu trabalhava na empresa, eu sempre dava treinamentos ou cursos para os clientes, eu sempre falava isso, assim, o único setor que vai colocar dinheiro dentro da prefeitura é o setor tributário, é a lançadoria. Todos os outros gastam. A saúde está gastando, a educação está gastando, tem que gastar? Tem que gastar. A folha está lá. Todos os outros estão ali para tirar o dinheiro e aplicar para a população. O único que coloca o dinheiro lá dentro é a lançadoria. Então, tem que ser um setor que tem que investir, tem que ter investimento, tem que ter pessoas capacitadas para fazer a cobrança de uma forma correta, fazer aquilo que o município tem direito de fazer, e sem ficar sujeito a arbitrariedades, que vai estar sujeito a questionamento do contribuinte. Às vezes, os municípios contam com a sorte do contribuinte também não entender de direito tributário. Sim. E vamos ver se ele paga, se pagar tudo certo. Se um questionar, a gente discute com isso. Mas, assim, eu acho que quanto mais... Você falou muito bem. Os profissionais estarem preparados para atuar de uma forma correta e fazer uma cobrança eficiente. Que o dinheiro entre de uma forma correta, que não precisa esperar ir para uma execução fiscal para se receber esse dinheiro, gastar mais tempo e energia da administração pública para esse dinheiro entrar, sabe? Porque hoje o nosso problema do Brasil, e não é só a nível municipal, não. No Brasil todo mundo, a carga tributária é muito alta. Sim, realmente é muito alta, mas a gente sabe que tem outros países que têm a carga tributária tão alta quanto. Mas qual que é o problema? A gente não vê o retorno. É isso que é ruim. A gente sabe que a gente tem que contribuir a partir do momento... E aí eu tô falando isso para um professor de história, que sabe que a partir do momento que a gente decidiu viver em sociedade a gente decidiu que tem um Estado aqui que vai tentar fazer ou promover o nosso bem-estar por meio de serviços públicos. Então, a gente tem que financeiramente manter esse Estado. A tributação, a visão bonita dela é essa. É cada um que está trabalhando, que o Estado não tem competência para fazer dinheiro sozinho. A gente que vive em sociedade sabe que tem que colocar um pouquinho de dinheiro ali no Estado para ele reverter isso para a gente. E é isso que é um incômodo. As pessoas não têm a cultura de não pagar tributo, têm a cultura da sonegação, porque não vê o retorno, né? Esse que é o grande problema. E isso é ampliado, assim, no âmbito municipal, que é o que vamos já discutir, em várias realidades, ele é ampliado pelo próprio gestor que não tem essa consciência estratégica, né? De trabalhar estrategicamente. Exatamente. E aí você pode pensar 1000 formas de você estabelecer uma cobrança tributária dentro de um município. Sim. Porque o que o gestor tem medo? O gestor também diz, eu vou cobrar o tributo, será que eu vou tributo? Eu vou ser reeleito na próxima eleição? Exatamente, isso não dá voto. Como é que vai ser? Isso não me dá voto. Exato. Eu vou cobrar o IPTU ali, o cara nunca pagou, eu vou ser o pior prefeito daquele município. Atualizar a base de cálculo, então. Então, assim, mas ele tem que compreender que, ao cobrar esse tributo, e ele reverter isso efetivamente, ou seja, aquela rua ela nunca foi calçada, ela nunca teve um asfalto, mas ele colocou o asfalto lá com esse recurso, o cara nem lembra do tributo que ele pagou. Exatamente. Né? Ou seja, o benefício fica, né? Muito mais eficiente. Então, é até uma mensagem, nesse momento que nós vamos ter novos gestores aí adentrando os municípios, que passe a pensar isso de maneira estratégica, né, para até você ter uma gestão eficiente. Isso. Né? Não depender só de repasse do governo federal, do governo estadual, enfim, ele tem uma certa liberdade de implementar políticas públicas que possa mudar a realidade local. Essa que é a ideia, né? A ideia da tributação e a forma como o nosso Estado federado é estruturado aqui no Brasil é isso. A gente tem os diferentes entes federados, a gente tem a União, os estados, o Distrito Federal e os 5.560, até mais municípios hoje em dia.
cada um ali com o seu âmbito de atuação, cada um com as suas responsabilidades próprias do tipo de serviço que tem que prestar para a população. Por exemplo, saúde é o município, segurança pública é o estado que presta. Mas cada um, para poder custear isso, também recebeu da Constituição Federal a competência para cobrar alguns tributos. E é cada um fazer o seu papel, fazer a sua lição de casa. Tem repasses? Tem. É claro que, principalmente municípios pequenos, que não têm tanta atividade econômica, a gente sabe que não tem condições de se manter com os recursos próprios, por mais que o prefeito faça, por mais que faça isso que a gente está dando de dica, de organizar, de tentar arrecadar, a atividade econômica não é suficiente para se manter. E o Constituinte, lá em 88, quando fez essa repartição de competências, já sabia disso. Que foi por isso que previu os repasses. Sim. Que previu, olha, uma parte, 25% do ICMS que o Estado arrecadar, ele vai ter que passar para os municípios. 50% do IPVA vai ser repassado para os municípios. Então, assim, isso já foi pensado lá atrás. Mas é importante que cada um faça a sua parte para garantir que não fica nessa dependência política. Perfeito. Né, de ir lá e precisar ir para Brasília, né, ou os prefeitos do interior virem aqui para São Luís para tentar mendigar um repasse. Olha, aí o prefeito que é mais esperto, que chega na frente, acaba ganhando esses repasses, né? E aí isso é ruim. E é uma coisa que talvez essa reforma tributária tá visando alterar um pouco, porque aí não vai adiantar muito ir atrás de pedir, você vai ter que ficar contente com o repasse que tá vindo e pronto. E tem algumas estratégias, eu vejo assim, a gente visita os municípios, isso hoje tá até mudando um pouco a realidade, mas anteriormente, então você às vezes tinha um município que não tinha nem setor tributário. Exato. Ou tinha um setor tributário que era escondido, era a última sala lá do prédio da prefeitura. Então era uma dificuldade, o cara já não gosta de pagar. E para achar o setor já era uma complicação. O cara não tinha sistema, não tinha nada. Inclusive, se me permitir, pessoal, nós temos aqui, parte do setor tributário é feito com tecnologia. Não tem como mais hoje você arrecadar sem uma estrutura tecnológica. De jeito nenhum. Então, nós temos aqui o Sistema Integrado de Arrecadação, na qual a Fran conhece muito bem, que é uma joia na gestão tributária municipal, faz todo o gerenciamento tributário dos tributos municipais, com nota fiscal eletrônica, integração com a Receita Federal, integração hoje com a Rede Ensino, o processo de abertura de empresas. Então, um espetáculo, né? Segue a gente aí no Instagram, que lá tá bem detalhado. Nossa equipe, chama a equipe lá que nós vamos ter o maior prazer de explicar o funcionamento dele. Ajudando nessa propaganda até que você falou, porque é isso, é questão de realidade. Eu aprendi muito quando eu estava trabalhando direto com os municípios. Município que é pequeno, que não tem condição de ter um fiscal, né, lá que não tem condição de ter uma equipe completa para ajudar nessa fiscalização, a tecnologia está aí para ajudar nisso. E o meu papel quando eu estava na empresa era esse, ajudar a entender o que a legislação previa, quando tinha legislação, né? Porque você falou, às vezes o setor estava lá atrás, às vezes nem legislação tinha, né? O município nem a lei fez direito para cobrar o ISS, o IPTU, enfim. Mas era entender o que a legislação está prevendo e fazer com que o sistema ajude nessa fiscalização, ajude nessa cobrança. Que a hora que o prestador de serviço vai emitir a nota fiscal do serviço, já está amarrado de uma forma que ele não vai conseguir ficar sem recolher esse ISS. Que o município vai saber que aquele fato gerador aconteceu naquele valor e que ele vai poder cobrar aquele valor. Nós pegamos um município para implantar, não muito tempo, acho que foi esse ano já ainda. Aí nós solicitamos o Código Tributário do município para fazer o processo de configuração, né? Sem brincadeira, o Código Tributário era de 1993. Nossa, mas tá novo ainda, né? Mas se a gente observar, são 30 anos, né? Mas eu lembro de... Assim, ó, o cara não fez uma atualização em 30 anos, azar líquidos, nada. Mas eu tô te falando porque nesse período, eu via códigos tributários anteriores a 88. Olha aí. Anteriores à nossa Constituição. Tudo bem que o nosso Código Tributário Nacional também é anterior, mas foi tendo as atualizações. Eu cheguei a ver vários códigos anteriores à Constituição de 88. Então, como que você vai aplicar isso aqui, né? Não tem como. E aí, vou aproveitar o gancho até para fazer até um apelo assim, para os gestores municipais na divulgação da legislação. Porque agora que eu estou trabalhando do lado de cá, né, como advogada do contribuinte, a hora que você vai atrás das prefeituras, você não consegue achar a legislação do ISS, você não consegue achar a legislação do IPTU, do ITBI. E assim, os sites, né, também estão organizados nesse sentido e que conseguem facilitar o acesso do contribuinte a essas legislações. E eu estou te falando assim, não, cidade pequena, já tentei encontrar legislação em cidade grande, em capital, e você não acha. Você fica lá tentando achar e você acha uma legislação, nossa, parece que é essa, né? Vamos falar de TBI, por exemplo, que é uma coisa que está muito em voga, a questão de integralização de capital.
vamos ver como que é nesse município. Aí você vai, você acha aconteceu isso comigo, achei uma legislação, essa aqui, não, na verdade, essa já foi revogada. Mas não tinha um lugar me falando que essa legislação estava revogada. Então, assim, procurar atualizar a legislação, deixar isso disponível para facilitar para o contribuinte, porque assim, não pensar que todo contribuinte é sonegador. Pelo contrário, o contribuinte que para aqueles que querem pagar, precisam ter informação disponível e saber como fazer isso de uma forma correta. Diminuir a burocracia, né? Que é tão presente, tão tradicional na nossa administração, sabe? O que puder usar da tecnologia para facilitar a vida do contribuinte, você pode ter certeza que isso vai ajudar no retorno na arrecadação também. Falando, então, nesse sentido, vamos imaginar que eu seja um gestor, fui eleito depois dessa eleição cansativa que nós tivemos agora aqui. Quero organizar o meu setor tributário aqui, porque nós vamos arrecadar no meu município. Tá, o que eu posso cobrar? Vamos iniciar por aí pra gente ir aprofundando. Eu vou cobrar o quê? Vou considerar que você é um gestor que tá chegando agora, que você não sabe o que você vai fazer. Vou cobrar o quê? Né? Então, o que é competência do município de estabelecer essa cobrança? O que é competência do município? Que os municípios, como eu disse, né, repartir o bolo de receitas tributárias, né, que estão previstas na Constituição, o que cabe ao município ainda, agora, enquanto a reforma não está entrando em vigor, porque isso é um dos principais pontos que vão ser alterados. O município pode cobrar o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, Predial e Territorial Urbana, então cobrar sobre a propriedade de um imóvel urbano, seja terreno, seja edificação. Ele pode cobrar o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis de forma onerosa. Então, eu tenho um imóvel, vendi esse imóvel para o Herbert de uma forma, cobrei lá um valor por esse imóvel. Eu estou fazendo uma transmissão onerosa dessa propriedade. Tem que ser recolhido ITBI sobre isso. E aí, começa a entrar os conflitos, né? Se eu faço uma doação para o Herbert, aí isso não é o município que vai tributar, é o estado que vai cobrar o ITCMD. Nossa, Fran, mas parece que isso é tão simples, mas às vezes tem casos, sempre que eu vou falar sobre ITBI, eu comento isso. Numa separação, por exemplo, tá lá, o casal, o marido e a mulher passaram tanto de tempo juntos, construindo um patrimônio junto, acabaram divorciando, cada um tecnicamente tem direito a 50% do patrimônio, cada um é proprietário de metade. Mas e se um fica com 70% numa divisão e o outro fica com 30%? A gente está tendo uma transmissão de 30% aí. Sim. E aí, essa transmissão, quem ficou com mais pagou para o ex-cônjuge por essa aquisição ou foi um acordo gratuito? Isso é o ITBI ou ITCMD. É um fato para o município olhar que tem que ser tributado, ou para o estado olhar que tem que ser tributado. Então, às vezes, a gente fica só na compra e venda, né? E tem outros pontos para explorar. E o principal que é o ISS, né? Assim, principal eu falo para os municípios em que tem muita prestação de serviço, que tá crescendo cada vez mais, assim, de quando eu vim para cá da última vez até agora, a prestação de serviço cresceu muito no Brasil. É uma atividade que cresceu muito, que até na pandemia, principalmente a prestação de serviço relacionada à tecnologia, aumentou demais. Quando eu vim para cá, não existia serviço de intermediação de Uber, Sim. de Airbnb, isso é uma coisa interessante para a gente discutir. Esse é um ponto que foi, né, que nos últimos 10 anos são atividades que têm surgido. Tem surgido muita atividade na área de serviço, que aí a gente até fala, né, isso é uma coisa que estava chamando a atenção, né? Que é um dos motivos que estão por trás dessa reforma tributária também. Então, cobrar o ISS, né? Voltando à nossa pergunta, o ISS também tributar os serviços que estão ali acontecendo no seu município. Então, esses são os impostos, são essa espécie de tributo assim, que vamos olhar. Aquele contribuinte, seja pessoa física, pessoa jurídica, está produzindo uma riqueza no meu município e eu, como município, tenho a competência para tributar, seja propriedade, seja transmissão imobiliária, seja prestação de serviço. E tem também as taxas, né, quando prestam um serviço público, ou que é mais como uma prestação de serviço de coleta de lixo, que você sabe qual que é o imóvel que está sendo servido por aquele serviço público, você poder cobrar a taxa. Contribuição de melhoria, que é um pouco difícil de se cobrar pelos requisitos que estão no Código Tributário Nacional, mas, em resumo, se esse gestor já chegou lá e resolve fazer uma obra pública importante, vai, sei lá, construir uma unidade de saúde pública em determinado bairro, que isso vai valorizar o investimento do dinheiro público com aquela obra, causa uma valorização imobiliária nos imóveis que estão ao redor, e isso permite a cobrança da contribuição de melhoria, pela valorização que esses contribuintes tiveram por conta do investimento público. E a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública,
que é o valor que você cobra ali de quem está sendo servido pela iluminação pública, para você pegar esse valor, aí é um dinheiro carimbado, né, como se fala, que você tem que gastar especificamente para custear esse gasto que o município tem para fazer o serviço de iluminação nas ruas, praças e enfim, que é um ponto de mudança na reforma, assim, já entrando um pouco nisso, porque antes era cobrar para prestação desse serviço. Agora, se você, uma das partes que foram aumentadas na competência do município, agora pela Emenda Constitucional 132 de 2023, é que você fazer investimento, manutenção desse sistema de iluminação e também de segurança. Agora, a gente tem um outro serviço que vai poder ser custeado pela COSIP, que é aí serviço de segurança, monitoramento. Então, assim, você que é o gestor, está chegando numa cidade que está com alto índice de violência, você quer colocar câmeras no município para fazer essa segurança monitorada. Então, o que você vai investir para essa segurança pública, você também pode cobrar a contribuição destinada a custear esse tipo de serviço. Foi ampliada a competência do município nesse ponto. Nesse ponto. Em relação ao ISS, Fran, o município, ele pode cobrar sobre qualquer tipo de serviço? Não. Ou há uma estrutura de limitação de quais serviços eu vou cobrar? Ele não pode cobrar sobre todo e qualquer serviço. Ele pode cobrar sobre serviços, mas é assim, uma das primeiras diferenciações. Tem alguns serviços que são tributados por meio do ICMS. Serviço de comunicação, por exemplo, não pode ser tributado pelo município, é o estado que cobra o ICMS. E serviço de transporte interestadual, alguém que sai aqui do Maranhão para ir lá para São Paulo, ou intermunicipal, é tributado pelo ICMS. O município só pode cobrar o transporte que for municipal, que você entra num ponto e sai no outro ponto dentro do mesmo município. Agora, tudo que for serviço, a princípio, pode ser tributado desde que esteja previsto numa legislação nacional, que é a Lei Complementar 116 de 2003, que prevê uma lista de atividades de quase, acho que mais de 190 atividades tem lá nos diferentes itens, que aquelas são as atividades que podem ser tributadas. Então, não pode o município, no momento em que ele vai fazer a lei, e isso é uma dica importante também, porque eu lembro que eu ouvia muito essa pergunta, o município precisa fazer a própria lei do ISS? Sim. Não basta a Lei Complementar 116? Não basta. Aquela é uma legislação nacional que traz normas gerais que todos os municípios que vão cobrar o ISS têm que seguir aquelas normas. Mas, para poder cobrar, cada município tem que fazer a própria lei, instituindo a cobrança do ISS no seu território, repetindo aquela lista de serviços, e aí, assim, tomar cuidado, porque quando foi feito o processo legislativo lá da Lei Complementar 116, alguns itens foram vetados. Por exemplo, item 3.1, que falava sobre locação não é serviço, ele foi vetado, tá lá, tá arriscadinho. Tá arriscadinho. Não repitam o risquinho da lei municipal, que eu não sei se você já viu, mas eu vi muita lei municipal lá repetindo o veto, que isso é uma coisa da legislação nacional, é seguir mesmo o processo legislativo ali do município e prever aquelas atividades. O município não pode inserir uma atividade nova. Aqui no Maranhão começou a surgir alguma atividade nova, como aconteceu, né? O streaming, que era uma atividade que acho que há 10 anos também não tinha, começou a surgir. Não pode o município onde surgiu essa atividade pela primeira vez já querer instituir o ISS. Tá. Então eu tenho que seguir a lista que está na legislação nacional. Certo. Exatamente. Tanto é que o que aconteceu em 2016, final de 16, virada para 2017. Essa lista foi alterada e ampliada. Veio a Lei Complementar 157 de 2016, que incluiu outros itens que não, atividades novas, como o próprio streaming, que não estava prevista na lei original, porque lá em 2003 ninguém pensava em streaming, e aí incluiu lá no item 1.09 essa atividade. Outra atividade, cessão de direito de uso do espaço em cemitério. Não lembro qual é o termo certo, mas assim, cemitérios particulares que cobram ali pela manutenção do túmulo. Isso é uma atividade que passou a ser tributada a partir de 2017. Perfeito. Desde que o município tenha atualizado a sua legislação para incluir essa atividade. Então, não pode, assim, o município é um ente autônomo e eu sempre defendi isso, eu sou municipalista porque eu acho que, assim, um dos pontos, voltando ao que a gente estava falando antes, quem sabe o que está acontecendo, a vida acontece na cidade, né, Herbert? A vida acontece na cidade. A vida acontece na cidade, a vida não acontece na União, é na cidade. Então, assim, quem sabe a necessidade da população, o que precisa, o que está acontecendo de atividade econômica e o que precisa de prestação de serviço público é o prefeito, é o administrador público do município. Então, assim, o município é um ente autônomo para tomar as decisões de quais serviços prestar, de como arrecadar, como o Estado é, como a União é.
mas essa autonomia é mitigada pelo próprio texto constitucional. Quando o constituinte virou e falou, município, você pode tributar serviço, já sabendo da imensidão desse Brasil, como é, da realidade que vocês têm aqui no Maranhão, completamente diferente da realidade que eu tenho lá em São Paulo, que é diferente do pessoal que está lá no Rio Grande do Sul. Então, para evitar tanta divergência, então, vamos limitar. Não pode cada um tributar alguma coisa, não. Todo mundo vai ter que seguir essa lista que o legislador nacional disse. Perfeito. Nós temos uma discussão, eu acho que isso deve chegar muito para ti, em alguns municípios a gente verifica isso, relacionado à incidência, o local de incidência do ISS. Isso já aconteceu com a gente, enquanto prestadores de serviços. Com certeza. Eu chego no município, não, eu vou ser bem tributado dessa forma, não tem como. Então, assim, o local de incidência do ISS é na sede da empresa, é no local de prestação de serviço. Como é que isso já está pacificado ou ainda dá um debate profundo todo esse tema? Dá um debate profundo. Tem um tema que ainda dá, porque o próprio Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que tem a competência para definir isso, para dizer sobre essa matéria, tem jurisprudência divergente, tem casos muito semelhantes, do mesmo tipo de atividade, que uma hora ele decide uma coisa, outra hora ele decide outra. O que a legislação diz? O que essa Lei Complementar 116 diz em relação a esse momento que é o que a gente chama tecnicamente de conflito de competência? Você tem mais de um município querendo tributar. E quando isso acontece? Geralmente é isso, né? Você tem um prestador num município, tomador no outro e vai prestar o serviço no outro. Ou, né, quando pelo menos mais de um município está envolvido. O que a lei diz? E aí vou te colocar uma interpretação até minha, assim, mas que é validada também pela doutrina. Lá no artigo 3º da legislação fala assim, olha, considera-se ocorrido o fato gerador do ISS a prestação de serviço no local do estabelecimento prestador, exceto em algumas atividades. Então, assim, construção civil. É óbvio que o cara, para construir um imóvel, ele não vai construir dentro da sede administrativa dele, ele precisa no local da obra para executar o serviço. Varrição de lixo, por exemplo. Você não vai varrer o lixo dentro da sede da empresa, é no local onde você está indo varrer e coletar o lixo que isso vai acontecer. Mas, o que está dizendo isso aqui? É o local onde você prestou o serviço. E se você vai para o artigo 4º da Lei Complementar 116, ele fala exatamente isso. Para os fins dessa legislação, o estabelecimento prestador é aquele local onde o prestador reúne os meios necessários, instrumento, mão de obra necessária para, de uma forma, uma unidade profissional, para, de uma forma permanente ou temporária, executar esse serviço, independentemente do nome que ele der para aquele serviço, para aquele local. Se ele falar que é uma sede, que é uma filial, que é uma agência, se ele não formalizar aquilo, se ele disser, abri aqui meu endereço nesse local, mas estou executando, porque isso é uma coisa que acontece muito no Brasil também, acredito que aqui na região vai acontecer, né? Gente que abre um endereço numa cidade pequena, aqui próxima, que tem uma tributação muito pequena de ISS, e na verdade está executando o serviço aqui em São Luís. Acontece não. Né? Qualquer cidade grande, com muitas cidades pequenas, acontece muito. São Paulo isso acontece demais. Sim. Então, assim, não importa, o que essa legislação vem dizer é o seguinte, não importa que você se formalizou, abriu seu cadastro no CNPJ, seu contrato social está te dando como endereço esse local, onde de fato você está executando o serviço. Então, assim, numa interpretação minha, que a Fran interpretando, como quem está estudando, trabalhando com o ISS, os dois artigos estão me falando a mesma coisa. Eu tenho que olhar o local onde o serviço está sendo executado, onde eu organizo mão de obra, ferramenta, instrumento necessário para prestar aquele serviço. Você falou que vocês já sofreram esse tipo de problema. Um serviço que pelo menos, eu acredito que aqui também, lá em São Paulo isso acontece muito, com o serviço médico. Então, um município pequeno não tem condição de fazer um concurso, contratar um médico ali interno. Então, contrata uma clínica que está na outra cidade, mas o médico vai lá 3, 4 vezes por semana na mesma salinha, dentro do posto de saúde. Os instrumentos estão lá. Então, assim, onde que ele está com todo esse material reunido para executar o serviço médico, que é a consulta? É ali dentro do posto de saúde. E aí o município vai e retém, né, o ISS no momento de pagar, porque fala, é aqui que você está devendo. Eu acho que, na minha opinião pessoal, está correto, porque o estabelecimento, que a gente chama de estabelecimento de fato, dele está ali. O que não pode acontecer é essa bitributação. Sim. Aí entra o papel do contador, de entender um pouco dessa parte da legislação tributária. Aí o trabalho que tem que ser importante. O contador, assim, ele tem que trabalhar junto com o advogado tributarista e vice-versa, de saber que a hora que ele for cumprir as obrigações contábeis, levar isso à tributação,
separar. Olha, isso aqui já está sendo tributado aqui, eu não vou declarar que isso aqui na tributação aqui da onde está a sede, sabe? É conseguir como se fosse uma filial mesmo. Sim. Sem formalização, não precisa. A legislação nacional não fala que você precisa estar formalizado para ali você estar executando o seu serviço, entendeu? Entendi. E aí, assim, tá, mas e quando acontece esse conflito? Porque com certeza esse município vai querer cobrar e esse aqui também cobra. Vamos para o judiciário. O que o judiciário está dizendo? O que eu posso dizer, assim, até de um estudo recente que eu fiz num grupo de estudos do IBEST, que é um instituto que eu faço parte, que a gente, fazendo esse estudo, analisando a legislação, a gente viu que, olha, tem vários critérios na jurisprudência do STJ para isso. Tem momento que ele olha e fala assim, qual que é a atividade fim que você está prestando? Essa atividade principal é ali que você vai olhar, é ali que é onde se considera a prestação de serviço. Mas a tendência é eles olharem assim, onde você está formalizado, onde você está emitindo a nota fiscal, onde você tem a sua equipe organizada por um tempo maior. Se você só se deslocou uma vez, como é o caso de vocês, né? Uma vez para ir lá, 2 dias prestar um serviço e voltar, isso é um mero deslocamento. Aqui é onde você concentra a maior parte da sua atividade, então é aqui que você vai prestar. Mas eles não anulam, tem entendimento, quando acontece isso que eu estou te falando, que você só tem uma formalização aqui, mas toda a tua atividade está acontecendo fora, é aqui que você considera como serviço prestado. Tem uma decisão que é muito importante, que considera um caso de lavanderia, que aconteceu lá no estado do Espírito Santo, é Vitória e Cariacica, em que tinha uma lavanderia que estava só formalizada ali no município, que pegava, coletava roupa e levava para efetivamente lavar, passar a fazer o serviço mesmo de lavanderia em Cariacica. E aí o STJ considerou, olha, não, isso aqui é uma atividade meio para você fazer a sua atividade fim, que é aqui em Cariacica. Então, é aqui que o ISS é devido, independentemente de você não ter cadastro municipal, de você não estar formalizado aqui. Então, e aí o que é o grande problema, assim, para falar, nossa, é uma bagunça? Então, Fran, jurisprudência tem para todos os gostos? Qual que é um problema? Aí entra na parte mais jurídica. Para quando chega no Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que vai uniformizar o que cada Tribunal de Justiça está entendendo sobre o assunto, você não consegue discutir questão de prova. Olha, o que está acontecendo nesse caso, o que está acontecendo nesse caso, eu vou só para mais questão de direito. E aí, eu acabei de falar, a gente tem uma lista de serviços de mais de 190 atividades. Cada uma daquelas atividades, Herbert, tem uma natureza própria. Cada uma delas, onde que eu vou considerar que aquele serviço foi executado? Por exemplo, leasing. É um serviço que está lá. Onde que o leasing acontece? Quando eu vou dar aula de SS, eu sempre brinco. Olha, vamos considerar, por exemplo, que eu moro lá em Bálsamo, na minha cidade. Eu vim aqui para São Luís, assinei um contrato aqui amanhã, depois que eu der aula, eu saí e fiz um contrato com uma concessionária que vai avaliar, quem vai avaliar esse meu crédito é um banco que está lá em São Paulo, e aí se ele liberar o meu crédito, eu vou comprar esse carro lá em São José do Rio Preto. Eu tenho 4 municípios envolvidos. Qual deles é o local onde o serviço aconteceu? Aí eu preciso entender o que é o serviço de leasing. O que é o serviço? Teve um momento, até 2011, 2012, que o STJ entendia que era onde eu assinei o contrato. Então, aqui no Maranhão, seria onde eu fui lá. Eu tive a vontade de contratar esse serviço financeiro, que, na minha opinião, nem deveria estar lá na lista de serviço, mas está. E o STF já disse que é constitucional cobrar sobre o leasing. É ali que foi formalizado. Em 2012, eles passaram a entender que é o local onde se decide se vai me dar o crédito ou não. Que eu concordo, é isso. Sim. Que é o núcleo do leasing. Então, não é mais aqui em São Luís, é lá em São Paulo, que é onde está o banco. Então, o problema na nossa jurisprudência hoje de não ter definido é que o STJ ele não analisa muito o caso a caso. É difícil você conseguir subir um caso específico para ele analisar. O que aconteceu aqui? Então aqui o local onde aconteceu o serviço é nesse local. Então, assim, se é uma dica que eu posso dar, seja para os municípios, seja para os contribuintes que estão tendo esse problema de uma bitributação, é tentar provar onde você está exercendo a sua atividade de fato. É reunir todos os elementos que mostram, olha, e aí, claro, né, dependendo do interesse ali do contribuinte para não ser bitributado. Ou do município que queira tributar aquela atividade que ele vê que está acontecendo ali. É reunir os elementos para mostrar. É ali que o serviço está acontecendo. Perfeito. Nesse caso, Fran, já voltando aqui, nós temos lá a lei nacional que estabelece a lista de atividades, o município tem que regulamentar isso com a lei própria. Uhum. E no quesito dos percentuais de incidência do ISS, as alíquotas que vão ser cobradas. Isso. O município tem essa autonomia de estabelecer para cada tipo de serviço as suas alíquotas ou ele também tem que seguir um padrão da lei nacional?
ele tem que seguir um padrão no limite de o mínimo tem que ser 2% e o máximo tem que ser 5%, e isso desde 2017 está claro na legislação, porque era uma dúvida até 2016, a lei complementar 2016, a lei complementar 116 falava assim, olha, a alíquota máxima é 5%, mas você não tinha alíquota mínima, você tinha que interpretar lá no ADCT que a alíquota era 2%. Agora, desde 2017, foi incluído o artigo 8A, que fala a alíquota mínima é 2%. Então, o município não pode instituir uma alíquota de 0,5%. Essa alíquota vai ser nula na cobrança do ISS. Tem que ser o mínimo 2%, o máximo 5%, mas o município, dentro desse parâmetro, ele pode, do jeito que ele quiser, atribuir uma alíquota, sei lá, 3,5%, 4%, 4,2%, a depender da atividade. E aí, uma curiosidade, esse é o único ponto que o município vai poder legislar a partir de quando vier o IBS. Quando o ISS morrer e passar a ser o Imposto sobre Bens e Serviços, a única matéria em que o município vai poder legislar é dizer qual que vai ser a alíquota do IBS, e aí não vai mais ter essa liberdade de falar, ó, construção civil é 5%, cartório é 4%, médico é 2%. Todas as atividades vão passar a ter a mesma alíquota, não vai mais ter essa liberdade. Se o município, por exemplo, o município aqui, eu estou assumindo o município agora, já sei como é que eu posso, tenho que formalizar, tenho que estabelecer aqui minhas alíquotas, já sei o que é que eu posso cobrar, o que eu não posso. Não pode. Né? Mas eu tenho um cara lá que não está me pagando. Né? Eu tenho contribuintes que estão, enfim, gerando dívida e não estão pagando as dívidas e tal. O que é que o município ele pode fazer? Quais são os instrumentos legais, né, de cobrança, de execução que o município pode realizar junto aos contribuintes? Isso vai depender do tipo de tributo que você quer cobrar também. Por exemplo, em relação ao ISS? No caso do ISS, primeiro, o ideal é você ter um agente fiscal, né? O ideal é fazer um concurso público, ter o agente fiscal que vai poder, ele ter a competência para fiscalizar a empresa, verificar o que ela está fazendo de atividade, se ela fez o cadastro imobiliário dela. Hoje é difícil a empresa que não faça, porque o tomador dela vai exigir a nota fiscal. Sim. Mas caso ele não preste para pessoa física, por exemplo, a pessoa física muito dificilmente vai pedir uma nota fiscal. Então, alguém consegue ficar na informalidade. Então, é ter um agente fiscal que vai verificar se tem um cadastro, se esse cadastro está atualizado. A gente sabe, assim, não é privilégio aqui do Maranhão que a empresa está num lugar e aí ela muda para outro e não atualiza, ou ela fecha e não atualiza o cadastro. Então, assim, alguém que vai verificar essa questão cadastral, mas para fazer essa verificação precisa de uma legislação que diga que tem que ser assim para você poder punir o contribuinte que não manteve o cadastro atualizado, né? Porque senão não tem o que você fazer. Você não pode ser penalizado por aquilo que não está previsto na lei. Então, é ter o fiscal. Mas aí o município de pequeno porte não tem condição financeira de ter um fiscal. É ter um sistema que te ajude nisso. Né, Sistema integrado de arrecadação. Nós temos isso aqui, viu? E o ISS Web, né? ISS Web. Para ajudar nesse controle que a pessoa que está ali na prefeitura consiga verificar. E aí, assim... a pessoa emitiu nota fiscal, mas não recolheu o ISS. O que você pode fazer em termos de... Pode não. Hoje, é até orientação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, uma orientação recente, que os municípios tomem medidas administrativas de cobrança antes de ir para o judiciário. Porque qual que é a nossa tradição? Acredito que aqui seja igual no estado de São Paulo. Deixa lá, vamos ver se o contribuinte vai pagar. E aí o município, um outro ponto importante, o município não pode ficar com essa dívida lá eternamente. Vou voltar um pouquinho. O município e todos os entes federados, eles têm prazo para cobrar esse tributo. Isso é uma coisa importante também. O Herbert foi lá, prestou um serviço, não emitiu nota fiscal, um serviço de um valor bem relevante, não emitiu a nota. O município não sabe que ele fez aquilo, então, consequentemente, não tem lá a dívida do ISS, não emitiu a nota fiscal, não tem a dívida constituída. O município tem, em regra, 5 anos para, como autoridade fiscal, aí precisa ser um fiscal mesmo, não pode ser a pessoa que foi lá nomeada de confiança para fazer esse lançamento, precisa ser uma autoridade administrativa que foi aprovada num concurso com competência para fazer lançamento de tributo, ir lá e fazer esse lançamento, constituir esse crédito tributário. Constituído esse crédito, né, dentro desse prazo que a gente chama de prazo decadencial, fez esse lançamento, constituiu essa dívida, o município tem 5 anos, que é o que a gente chama de prazo prescricional, para executar essa dívida, para cobrar essa dívida. E aí, o que os municípios costumam fazer? Isso é uma tradição no Brasil inteiro.
né, a grande maioria faz isso, é esperar lá no final do último ano executar, entrar com ação de execução fiscal no Poder Judiciário para executar essa dívida. Em 5 anos, quantas coisas não acontecem? A empresa já não está mais no mesmo lugar, ou a empresa já fechou, você não consegue encontrar, fica lá com esse processo parado, até dar o tempo em que vai ser cancelado, porque o processo está demorando, né, não tá conseguindo receber, é uma dívida que o município não vai receber. O que o CNJ agora é uma orientação? Que comece a tomar medidas administrativas, manda uma cartinha para o contribuinte, emite lá no sistema que faz isso, a notificação, manda, porque às vezes a pessoa não pagou aquele tributo porque realmente ela esqueceu, porque ela não sabia. Vamos presumir a boa-fé e não a má-fé. E se você manda uma cartinha, olha, você está me devendo, a pessoa pode ser que ela pague. Não fez isso, uma medida que é válida, que o STJ já validou uma jurisprudência já de bastante anos, é utilizar o protesto extrajudicial, porque o protesto, levar a certidão de dívida ativa é um título executivo que pode ser protestado e que agora ainda isso não alterou, mas não, isso foi alterado, desculpa, foi uma alteração recente no Código Tributário que ele está interrompendo o prazo prescricional. Então, adotar o protesto para tentar receber de uma forma mais fácil. Não fez isso, aí sim levar para execução fiscal. E procurar fazer esse saneamento, receber esses valores, principalmente os menores, porque às vezes você vai lá executar R$100. Sim. Aí todo o gasto, não sai só de tempo... mais cara a execução do que receber os R$100, né? Exatamente, porque aí não é só o tempo, o gasto que você está tendo, as custas judiciais, mas é o tempo do procurador, que poderia estar se dedicando a cobrar algo maior, né? Todo o gasto ali de energia do município que você podia se concentrar numa algo mais eficiente, você está indo lá executar R$100. E aí, antes disso também, tomar medidas como parcelamento, não tornar isso uma rotina que a pessoa aí deixa de pagar tributo porque sabe que vai poder parcelar com desconto de multa e juro. Mas dependendo, que nem você que é o administrador que vai chegar agora no município, olhar para a dívida ativa do município, ver o que é aquilo lá, o que é verdade, o que está lá que não é mais dívida que pode receber. A inscrição em dívida ativa, ela deve seguir um rito ou é só um simples processo de inscrição mesmo? Isso tem que Teoricamente, ela tem que seguir um rito. A gente sabe que isso não acontece. Que hoje, assim, falando em termos de sistema, a pessoa vai lá, aperta o botãozinho em dezembro e aquilo foi inscrito em dívida ativa. Mas, teoricamente, o que o Código Tributário Nacional diz pra gente? Uma dívida que está inscrita em dívida ativa é uma dívida que você presume que ela é válida e que ela é legal. Que ela foi constituída de uma forma que segue a legislação. A primeira frase que eu falei era que a gente começou a conversar. Direito tributário é baseado na estrita legalidade. Você não pode cobrar um tributo que não esteja previsto em lei. Então, quando você faz inscrição em dívida ativa, e essa inscrição não precisa ser feita só no final do ano, é um outro ponto importante, porque parece, nossa, precisa esperar dezembro para inscrever. Não, eu não lembro de qual o artigo, mas tem um artigo do Código Tributário Nacional que fala, olha, dívida ativa é aquela vencida e não paga. Então, se você lançou o ITBI, por exemplo, lançou o IPTU, passou o prazo do pagamento, a pessoa não pagou, já pode ser inscrita em dívida ativa no meio do ano. Perfeito. E já tomar essas medidas que eu estou falando, de mandar uma notificação, de fazer o protesto, já entrar com a execução fiscal. Mas, teoricamente, é o momento em que o procurador também teria que atuar para fazer esse controle de legalidade. Então, ainda que eu não tenha um fiscal, que todo lançamento seja feito por meio do sistema, eu, teoricamente, teria que ter alguém para ali olhar. Esse lançamento foi feito de forma correta? Eu lancei aqui, a gente está falando de ISS, mas vamos pegar IPTU? Eu lancei aqui esse IPTU no nome do inquilino. Sim. Eu não posso lançar o IPTU no nome do inquilino. Quem que pratica o fato gerador? É o proprietário do imóvel urbano. Então, se eu tenho lá, eu vejo, dou uma olhada e vejo que tem um IPTU em nome de quem está constando lá no sistema como o inquilino, eu tenho que cancelar essa cobrança. Perfeito. E nem levar para a dívida ativa. Porque, mas qual que é a seriedade de levar para a dívida ativa? Você está falando de um passivo, de um valor aí que a prefeitura tem para receber, mostrando que tem aquilo que, na verdade, às vezes você não tem. Não tem. E isso é considerado, o Tribunal de Contas olha esse valor, e aí isso é receita que você está dizendo que você tem para receber, que às vezes você não tem. Então, não é... É uma das coisas que eu orientava quando eu estava atuando direto com o pessoal das prefeituras. Não tentar manter na dívida ativa valores que são irreais. É você ir limpando isso, inclusive nessa questão de prescrição, porque às vezes tem créditos lá que estão há 20 anos, e esse é um ponto importante para se entender, que é diferente de uma dívida do âmbito privado. Uma dívida aqui, eu vendi a minha casa para você, a gente fez um contrato, você não me pagou no prazo.
Eu tenho um prazo para te cobrar, mas judicialmente, depois de um prazo eu não vou poder te cobrar mais judicialmente, mas essa dívida ainda existe. Você pode vir me pagar. A prescrição não extingue a dívida. No caso do tributário, sim. Passado o prazo que o município tem para cobrar essa dívida judicialmente, o artigo 156 do Código Tributário Nacional prevê isso. Esse crédito vai ser extinto. Então, não adianta o município estar mantendo lá uma dívida de 20 anos que não teve nada no meio, porque se acontece um parcelamento, tem algumas coisas que vão interrompendo ou suspendendo esse prazo. Mas se não aconteceu nada, ficou lá inerte, essa dívida está lá, essa dívida não pode mais ser cobrada. Se for cobrada e o contribuinte pagar, virou a esquina, conversou com o Herbert fala, nossa, mas você não devia ter pagado. A pessoa tem direito de pedir de volta essa restituição. E aí, então, assim... Eu falava, ligue pra Franca, ela vai resolver esse negócio com você. Exatamente. Então, assim, questões também para você ir mantendo organizado ali o município e evitar uma cobrança que depois pode a prefeitura ter que devolver aquele valor. Perfeito. Sabe, evitar, por exemplo, você mantém uma dívida ali aberta que não poderia, que está prescrita, isso impede a emissão de uma CND. Sim. E aí, imagina, é uma pessoa jurídica que precisa dessa certidão, aí o município não emite por uma falta de controle dele. Então, é algo importante a ser feito. Essa gestão, né, da dívida. Essa gestão... E eu sempre falava isso quando eu fazia o curso sobre dívida ativa. É o gestor que está entrando agora olhar a dívida do município como se fosse uma dívida ali dele como empresário, Sim. que não quer ter lá uma conta alta de clientes a receber. É ir atrás de receber mesmo, para que esse dinheiro entre em caixa e ele possa gastar sem precisar ficar pedindo dos outros entes. Quando a aula é boa, o tempo vai passando. Tem tanta coisa aqui para me perguntar. E a gente já foi, Vou pedir para minha equipe um pouquinho de paciência, porque tem a reforma tributária. É o que todo mundo tá falando, tá perguntando o que é que vai ser, como é que vai ser, o que isso vai impactar. Muito para os municípios. Se a gente puder pincelar um pouco sobre isso, por cima, se a gente tem uma ideia. Reforma tributária, a gente vem falando disso desde sempre, né? Desde quando veio a Constituição Federal tem esse tema, mas agora, ano passado, foi aprovada a Emenda Constitucional 132 de 2023, que ela reformula essa repartição de competências em matéria de tributação sobre o consumo. Hoje, o nosso sistema, como está ainda hoje, essa parte da reforma ainda não está valendo. Como que a gente tem? Quando a gente fala em tributação do consumo, então prestação de serviço, venda de mercadoria, industrialização, até agora é separada entre os entes federados. Então, se é uma empresa que faz industrialização, é a União que tributa essa atividade por meio da cobrança do IPI. Se eu tenho uma venda de mercadoria, então foi lá o Herbert foi comprar essa caneca, é uma mercadoria. Isso aqui vai ser tributado pelo Estado por meio da cobrança do ICMS. E se eu tenho prestação de serviço, é o município que vai cobrar o ISS. A gente tem essa separação. Só que o mundo foi mudando, a gente foi tendo novas atividades. Lá em 88 a gente tinha só livro em papel. Hoje a gente tem o e-book. E é isso. Eu não tenho mais o físico. Isso continua sendo mercadoria ou isso passou a ser serviço? Antes eu ia comprar um software num DVD. Sim. Hoje eu não tenho mais isso. Às vezes eu nem o download, né? Eu acesso na nuvem. E aí, aquele software que antes era a mercadoria ali, não pelo software, mas pelo físico, pela mídia física, que eu pagaria, às vezes, o ICMS, agora vai ser serviço. Então, tem muita zona cinzenta e essas discussões que foram indo para o judiciário, né? Eu pago isso, eu pago aquilo, eu estou sendo bitributado. Gera muita discussão. ICMS, principalmente, que a gente tem 26 estados cobrando esse tributo, cada um dando um tipo de benefício fiscal para atrair indústrias, enfim. A tributação sobre consumo gera muita discussão tributária. Então, um dos motivos principais vamos unificar, né? Porque tem vários países na Europa que essa cobrança é unificada. É um único tributo que incide, seja serviço, seja mercadoria, seja industrialização, é o IVA, né? Uhum. Mas aí, o que acontece com a reforma tributária? Estão trazendo esse modelo que seria de países pequenos para um país continental como é o nosso. E aí, a ideia, de uma forma bem resumida, a gente vai ter aqui o que está se chamando de IVA dual. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ISS e o ICMS. Então, até 2033, o meu querido ISS ainda vai existir. A gente vai ter um período de transição aí em que o ISS vai diminuindo a cobrança dele, vai aumentando a cobrança do IBS, a mesma forma que o ICMS. Mas na hora que chegar lá em 33, esses dois impostos vão ser substituídos pelo ISS.
Pelo IBS, desculpa. E o outro ponto dessa reforma é que hoje a gente tem a contribuição para o PIS e a COFINS, que são 2 contribuições cobradas pela União, que tem o mesmo fato gerador, que tem as mesmas características, são cobrados de uma forma conjunta, com alíquota diferente, que vai ser unificada na CBS, na Contribuição sobre Bens e Serviços. A ideia é haver uma unificação, uma harmonização, é que não haja mais essa discussão se o livro é mercadoria ou é serviço. Independentemente do que ela seja, ela vai ser tributada por meio do IBS. Só que aí qual que é um ponto que me preocupa, que é o que tem gerado muita discussão? Quando você vai lá no texto do artigo 156A, que foi incluído na Constituição Federal, se fala que antes você via, no 155, falando o Estado é competente para tributar operação de circulação de mercadoria. No 156, o município é competente para tributar serviços de qualquer natureza. Agora os estados, os municípios, o Distrito Federal, que podia cobrar os dois, vão exercer uma competência compartilhada na instituição e na cobrança do imposto sobre bens e serviços, que vai incluir outras atividades. Hoje, por exemplo, locação não é tributada nem pelo ICMS, locação de bens móveis, nem ICMS, nem ISS. Agora ele vai ser tributado por meio do IBS. Direitos, algumas atividades envolvendo direitos vai ser tributada também pelo IBS. Nesse exercício de competência compartilhada, o que significa isso? Isso é uma das coisas que ainda está se discutindo, que a gente precisa dos projetos de lei complementar que estão em tramitação no Congresso Nacional, que é quem está detalhando como vai ser efetivada essa reforma tributária, mas o que eu já posso adiantar que é o que está no texto constitucional. Se prevê que vai ser uma competência compartilhada entre estados, municípios e Distrito Federal, organizado sob o comando de um comitê gestor desse imposto sobre bens e serviços. Um ente que tem uma característica nacional, que tem a função, pelo que está na Constituição, de harmonizar. Olha, a gente não tem mais essa discussão, um município entende que serviço é isso, o outro entende que é outra coisa, um estado entende que a operação de circulação de mercadoria tem que ser tributada desse jeito, o outro de outra forma. É harmonizar o entendimento, é fazer com que a tributação seja exatamente igual, seja aqui no Maranhão, seja lá em São Paulo. Um padrão unificado no país todo. Padrão unificado de alíquota. E aí, esse é um ponto que eu estava comentando. Como que vai ser a alíquota do IBS? Isso já pode dizer pelo que está no texto constitucional. O município vai dizer qual é a parte dele e o estado vai dizer qual é a parte dele. E a alíquota do IBS é a soma dos dois. Então, por exemplo, uma operação que acontecer aqui em São Luís, quando for com o IBS. O município de São Luís vai dizer a alíquota é essa, por exemplo, 5%. E o estado do Maranhão vai falar, a minha alíquota é 7%. Então, qual que é a alíquota do IBS? 12%. Independente da atividade. Aí a gente não vai precisar saber, olha, é venda de veículo, é prestação de serviço médico, a princípio, todas vão ter a mesma alíquota. Tem setores que o próprio texto constitucional já traz algumas reduções de base de cálculo, de alíquota, né, para incentivar, mas a princípio essa única alíquota. Mas e se o município não fizer? Como a gente fala, né, não instituiu a lei do ISS. O Senado Federal vai estipular uma alíquota padrão, e aí é aquela que vai ser considerada para o cálculo da parte do município na cobrança do IBS. A mesma coisa o Estado. Se o Estado não disser qual é a alíquota dele, vai ser essa alíquota padrão. Vê se eu entendi, eu estou viajando aqui. Então, nesse caso, o município ele não faria mais a gestão como ele faz hoje de maneira pragmática, por exemplo, do ISS. Exatamente. Onde ele tem lá a nota fiscal eletrônica dele, que o cara emite, ele gera a dívida, tal, bonitinho, pagou na conta, ele fez lá a gestão. Então, nesse caso, esse gerenciamento sairia do poder do município. Exatamente. O que o texto constitucional prevê hoje, tá? Assim, tem muita coisa que ainda precisa... quando a emenda constitucional veio prevendo essa reforma, ela previu que muita coisa vai ser definida por lei complementar. A gente tem vários projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional, delimitando isso, e não dá pra gente falar assim, vai ser assim, porque o que já foi aprovado, que entrou na Câmara de uma forma, já saiu de outra, tá lá no Senado, provavelmente vai mudar a hora que sair do Senado. Então, não dá pra gente dizer, vai ser desse jeito. A gente precisa esperar a aprovação desses projetos. Mas o que já dá pra adiantar que tá no texto constitucional. O município vai poder fiscalizar, vai poder fazer essa cobrança, mas não de forma autônoma. É de uma forma gerenciada, entre aspas, por esse comitê gestor.
Perfeito. Por exemplo, se tem mais de um município querendo fiscalizar uma mesma empresa, tá dando conflito aí, como que vai fazer? É o comitê gestor que vai dizer, é esse município que vai fiscalizar e não o outro. É ele que vai harmonizar todos essa cobrança, essa execução da cobrança desse serviço. Então, assim, para os municípios vai diminuir muito o que hoje a gente já vê acontecer um pouco no Simples Nacional. Sim. Né? E aí quem defende a reforma fala assim, mas o Simples já é assim, o Simples já é uma cobrança unificada. Mas nem tanto, a gente ainda tem o ISS, a gente ainda tem a autonomia do município, ir lá fiscalizar, né, fazer... Eu sei que a hora que ele fiscaliza, ele lança lá sobre o faturamento, isso implica na cobrança dos outros tributos, mas ele tem uma autonomia maior do que vai ter em relação ao IBS. O IBS simplesmente, ele vai dizer qual que é a alíquota, ajuda na fiscalização e o dinheiro nem vai entrar direto no caixa dele. O dinheiro vai entrar no caixa lá do comitê que vai repartir isso para os municípios. De repente, assim, fazendo uma análise assim de longe, né, sem entender profundamente, mas me parece que nesse ponto, isso pode gerar um ponto positivo para os municípios de arrecadar efetivamente. Ou não? Porque assim, se o município ele não tem a sua estrutura de arrecadação, né, se o gestor ele não tem esse olhar estratégico, se ele não estabelece um fiscal, se ele não estabelece ali uma estrutura de cobrança, ele não cobra, ele não está arrecadando ISS. E no caso do IBS, isso vai vir. No caso, vai vir. Mas independente da vontade do gestor lá do município. É mais ou menos como é com o repasse do ICMS, do IPVA. Sim. Só que aí o que é parecido com o que é do ICMS hoje? Porque assim, o que o município pode fazer para aumentar o repasse dele de ICMS? Vamos incentivar que tenha mais indústria aqui. Sim. Vamos incentivar que tenha mais operação tributada pelo ICMS, porque isso conta na hora de chegar no quanto vai vir para o meu município do bolo do estado. O que o município vai precisar se movimentar agora, que é um outro ponto de mudança? A gente não vai mais ficar discutindo onde que o serviço está sendo prestado. Sim. Eu vou discutir onde é o destino dessa operação. Onde está o tomador do meu serviço? Onde está o adquirente da minha mercadoria? E eu estou falando assim de uma forma genérica porque a primeira coisa é saber onde define o destino da operação. É a lei complementar que vai dizer qual que vai ser esse destino. Eu já ouvi especialistas falando, olha... Quem que vai ser beneficiado? Aquele município que tenha um IDH muito alto, que tenha serviços muito bons, uma prestação de serviço que atraia a população para morar ali. Porque quanto mais gente morando ali, quanto mais gente sendo adquirente, consumidor de serviço, consumidor de mercadoria, consumidor de tudo que for tributado pelo IBS, vai atrair mais repasse para esse município. Entendeu? Então muda um pouco da lógica da incidência, né? Vai mudar totalmente a lógica da incidência. A gente, ao invés de se preparar onde a empresa está estabelecida, eu vou me preocupar onde está o destino das operações dessa empresa. Perfeito. Entendeu? Isso é um ponto interessante. Isso é um ponto muito interessante que eu ainda não posso dizer assim, qual que é? Tá dependendo da aprovação da legislação complementar. Mas o que eu posso adiantar? Isso vai resolver os nossos problemas? Eu não quero ser pessimista. Tá complicado, né? Mas, assim, todo mundo vai querer... Do mesmo jeito que hoje todo mundo quer dizer que é onde o serviço está sendo prestado, todo mundo vai querer entender que ali é o local do destino da operação. Então, assim, dizer que vai acabar o serviço do advogado tributarista, pelo contrário. Vai aumentar, hein? Vai aumentar. Rapidinho, em relação aos demais tributos municipais, elas não geram impacto? Gera impacto. O ITBI é um dos que pode ser não foi impactado pela emenda constitucional, mas a gente tem um dos projetos de lei, o PLP 108, que está em trâmite no Congresso Nacional, que está atualizando algumas questões em relação ao ITBI, por exemplo, algo que está previsto. Eu não posso dizer que vai acontecer isso, mas o que está previsto lá é em relação ao momento de incidência do ITBI, que hoje já é pacificado no STF há bastante tempo. O Supremo Tribunal Federal entende, você só pode cobrar o ITBI no momento do registro, porque a lei civil diz que quando que eu vou transmitir a propriedade do meu imóvel por Herbert? Quando ele registrar isso na matrícula, não é no momento da escritura pública, Sim. É só no momento do registro. E tem hoje, a versão que está hoje no Senado Federal prevê que o município pode prever uma cobrança antecipada no momento da lavratura, se o contribuinte quiser, uma opção para o contribuinte, e ele cobrar um valor menor do ITBI aí. Então, assim, tá continuando dizendo, eu sei que eu só posso cobrar no momento do registro. Mas se você pagar, você tem um desconto. Mais ou menos isso. Mas não posso dizer que é isso que vai acontecer. Só que tem um projeto de lei que está atualizando. Hoje, se você pega o Código Tributário Nacional, não está previsto um único imposto sobre transmissão, que é a junção do ITCMD e do ITBI, que isso foi alterado na Constituição de 88. Então, tem um projeto que está atualizando essa parte do CTN para trazer as previsões do ITCMD e do ITBI. Mas isso ainda não foi validado porque isso é projeto de lei e não está na emenda constitucional. O que foi uma das... Aí, assim, interpretação minha.
A emenda constitucional alterou, incluiu um inciso lá no artigo 156, dizendo que a base de cálculo do IPTU pode ser atualizada por meio de decreto. E tem o que se entendeu quando estava se aprovando, que a gente via notícias assim, os municípios estão aprovando, porque agora eles vão poder atualizar a base do IPTU, base de cálculo do IPTU por meio de decreto, não precisa mais aprovação da Câmara. Na minha opinião, e assim, tem vários doutrinadores entendendo dessa forma, não é uma atualização de lá, vou aumentar a base de cálculo. O que pode se fazer é aquilo que já podia, que já estava previsto lá no artigo 97 do CTN. É fazer a atualização monetária com o índice oficial de inflação. Isso você pode fazer, corrigindo o valor da moeda, mas não aumentar drasticamente. Para um aumento de base, eu continuo precisando de uma lei municipal. É o ponto que tem. E a COSIP que eu já falei. Antecipei. Pessoal, eu tô com o tempo aqui já estourado. Falei demais. Nossa convidada, a aula foi tão boa e aqui tinha uma porrada de coisa pra gente conversar ainda, mas nossa convidada precisa descansar, porque a agenda ainda é extensa, né? Tá só começando. Só pra dar um spoiler aqui, como a agenda vai ser lotada. Fran, queria te agradecer. Obrigada, pela disponibilidade. Eu sei que a agenda tá apertada, mas por ter arranjado esse tempinho pra gente conversar um pouco, né? Nos ajudar nesse projeto aqui que a gente tá fazendo aqui no mundo digital. Sim. Né? Pra levar conhecimento, enfim, pra galera que tá lá na gestão pública, que tá lá nos municípios, né? Que é onde as coisas acontecem. É onde as coisas acontecem. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Se você quiser deixar aqui suas redes sociais, enfim, onde o pessoal pode encontrar, pode ficar à vontade. Vou deixar, assim, é um convite irrecusável. Obrigada, Herbert. Eu espero que tenha atendido expectativas, que tenha sido clara. Vou deixar meu Instagram, que é @prof.franciele, com 2 L's I, H Alves. Podem me adicionar. Eu estou sempre disponível para falar sobre tributação municipal e questões tributárias em geral. E muito obrigada. Eu espero que tenha atendido a expectativa e estou à disposição, porque eu acho que é muito importante a gente tratar de tributação municipal, principalmente agora, que eu não sei, ano passado, em junho, quando estava ainda nesse movimento, vai aprovar, não vai aprovar, eu fiz um curso lá em São José do Rio Preto pela Fioril, e eu perguntei, vocês estão sabendo o que está acontecendo? E assim, 10% da plateia estava sabendo. E aí, coincidentemente, uma semana depois, foi aprovado no Congresso, na Câmara dos Deputados, a emenda. E eu falei assim, os municípios precisam... Agora, eu acho que todo mundo está olhando para isso e entender o impacto que isso vai ter na administração municipal, porque é muito grande, vai mudar muita coisa. Muito obrigado mais uma vez. A Fran é uma parceira nossa. Nós já estávamos com um tempo que a gente não tinha feito um evento aqui, né? Ela vai estar conosco num evento que nós estamos fazendo para os nossos clientes da área tributária. Tratando sobre esses temas aqui que a gente discutiu, Fran, eu tive que mandar fechar as vagas, o pessoal só querendo. Que bom. Não, peraí. Isso não vai caber todo mundo. É só a primeira edição. É só a primeira edição, que é uma oferta que nós estamos fazendo, um diferencial que a DTR faz para os seus parceiros, com esse objetivo, da gente potencializar a gestão pública através do conhecimento. Sem o conhecimento, nós não vamos ter saída. Exato. Então, isso é uma iniciativa que a gente tem aprofundado muito, né, nessa tentativa de deixar a administração pública municipal cada vez mais eficiente. E sem o conhecimento, a gente fica sujeito a acreditar no que os outros estão falando pra gente, Exatamente. né? É a seguir sem conseguir questionar muito, Muito sem questionar muito. Exato. Então, pessoal, segue a gente aí nas redes sociais. Esse episódio vai estar aí no ADTR Play. Dá um joinha, segue a gente. Também vai estar no Spotify, lá no nosso canal, no ADTR Play. @ADTR Software lá no Instagram. @Herbert Salles também lá no Instagram. Nós estamos fomentando aí essa parte da gestão municipal. Minha turma diz agora que eu quero ser blogueiro. Não, cara, vocês que estão pedindo para mim ser aqui, né? Pessoal, necessidade. É necessidade. Até o próximo episódio. Obrigado a todos.